Fala, galera, e aí, tudo bem? Estamos aí de volta, né, para a gente dar continuidade na nossa próxima aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre modelos terrestres, tá? Vamos dar continuidade, tá? A nossa segunda aula desse assunto aí, tá? Que é um assunto de extrema importância, tá? Dentro desse componente curricular aí, que é a Geodésia e Geociências, tá ok? Então, queria pedir aqui com vocês, para que nós possamos vir aqui na nossa outra telinha aqui, tá? A gente vai acompanhando aqui, tá ok? Na última aula a gente parou nessa parte e o que foi que aconteceu, né? Na última aula nós discutimos assuntos importantes, falamos um pouco sobre a litosfera, tá? Falamos sobre a biosfera, a hidrosfera e a atmosfera um pouco. Falamos sobre as camadas, né, que compõem a Terra e, enfim, nós sabemos que existe basicamente 4 modelos de representação da Terra, certo? Que é a esfera, o elipsoide, o geóide e o plano, tá ok? Então, aqui no modelo geóide, é comum a gente ver que esse modelo ele é definido, tá? Teoricamente, como sendo um nível médio dos mares em repouso, prolongado através dos continentes. Não é uma superfície regular e é de difícil tratamento matemático, considerado como a superfície de nível de altitude igual a zero e coincidente com o nível médio dos mares, ou seja, a gente pode observar, tá? A gente tem aqui, nesse modelo geoidal, nós temos várias anomalias, tá? E todas elas são consideradas, né? Nós temos aqui uma escala, tá? E ela mostra muito bem onde ficam essas elevações, né? As partes mais elevadas que é caracterizada como anomalia são essas que estão de vermelho, tá ok? A gente percebe que isso aqui nada mais é do que um modelo digital de elevação, tá? Feito aí para que a gente pudesse observar essas características. Indo mais à frente, né, a gente pode observar, falando ainda de modelo geoidal, sobre a gravimetria. Ela é um método da geodésia física para determinar os níveis de campo gravitacional da Terra, ou seja, é onde se mede, tá, a gravidade, tá? Em vários pontos da superfície terrestre. Com isso, determinar o geóide. O geóide pode ser determinado com precisão de poucos centímetros, através de medições gravimétricas de pontos bem distribuídos sobre a Terra. A densidade de pontos é muitíssimo importante para a determinação desse geóide, tá, pessoal? Aí vocês observando aí na imagem, tá? Essas pessoas aí, elas estão fazendo um ensaio gravimétrico aí para poder determinar esse geóide, tá? A região em que elas estão, não sei dizer com precisão, mas elas estão determinando um ponto, tá? Aqui a gente já vai ainda falando um pouco ainda sobre o modelo geoidal, tá? A gente pode dizer que o geóide ele é utilizado como referência para as altitudes ortométricas. Mas, professor, o que viria a ser altitude ortométrica? A altitude ortométrica nada mais é do que a distância contada sob a vertical do geóide, tá ok? Até a superfície física no ponto considerado, tá? Olha aí, ó. A gente pode observar aqui, ó. Nós temos aqui alguns planos horizontais, tá? Geralmente em cima das deformações, das anomalias, tá? Aqui, ó, nos pontos mais altos aqui, tá? Em direção à gravidade local. Todas elas, tá? Elas têm um centro de gravidade, tá ok? E geralmente elas vão coincidir no mesmo ponto, tá bom? Outra situação, elas vão gerar um ângulo também, tá? E aqui nós temos aqui a superfície do geóide, tá? Observe, modelo geoidal, a gente vai usar, você já conhece as 4 superfícies, você já fizeram até no exercício lá, tá? Uma representação esquemática sobre essas superfícies, tá ok, pessoal? E agora, vamos analisar cada uma delas, né? Uma por uma, com mais detalhes, tá ok? Aqui novamente, tá? Isso aqui é uma imagem do modelo geoidal, tá? Observem, como eu falei para vocês, vocês lembram que eu disse para vocês que o modelo geoidal parecia mais com uma batata, né? Não parece uma batata, pessoal? Vocês concordam comigo?
bem parecido, né? Uma batata doce, uma batata portuguesa, tá? Então, quando vocês forem lembrar do geode, vocês já caracterizam assim, tá? Façam essa analogia na cabeça de vocês, que vocês já vão saber o que que é. A gente vai falar aqui um pouquinho do formato da Terra, tá? Antigamente, ela imaginava, na época de Pitágoras, imaginava-se que a Terra ela era uma esfera, tá? Porém, depois de vários estudos, tá? Nós evoluímos para o conceito de esferoide, tá ok? Ou seja, o que viria a ser o esferoide? Nada mais é, tá? De que a Terra, né? Uma forma esférica achatada nos polos, tá? Imprensada nesse polo e nesse outro polo aqui embaixo, tá ok? Deu para entender até aí? Vamos passar? Aí a gente tem aqui o modelo elipsoidal, tá? O modelo elipsoidal já é outro modelo, pessoal, tá? Já falamos de quê, ó? Já falamos do geoidal, já falamos um pouco sobre o formato da Terra, falando aqui agora um pouco sobre o elipsoidal. Ou elipsoide ou esferoide, como você achar melhor, tá? Todos os conceitos, esses dois conceitos estão aceitos, são aceitos pela ciência. E aqui nós podemos rotacionar uma elipse em torno de um eixo, tá? Nesse ponto aqui, tá? Observem a elipse, tá? Aqui, tá? Bem aqui no centro nós temos um eixo, um eixo de rotação, ok? Essa projeção aqui, ela está em 3D, tá ok? A gente tem a gente tem a coordenada x, y e z, tá ok? E aí nós podemos fazer esse tipo de cálculo numérico a partir do modelo elipsoidal também, tá ok? Ainda falando sobre o modelo elipsoidal, a geodésia ela adota como modelo o elipsoide de revolução ou biaxial, tá? Se por um acaso, lá na prova, ou em alguma atividade de vocês, aparecer escrito lá, elipsoide de revolução ou modelo biaxial, tá? Tá certo, tá bom? Vamos marcar a opção correta, tá? Latitude geodésica, longitude astronômica, são representadas aqui, tá? Por essas letras gregas, tá? E aqui o que eu queria lhe falar, tá? Observe que bem aqui, ó, tá? Esse modelo elipsoidal é muito utilizado, tá? Para que a gente possa obter alguns conhecimentos a respeito de coordenadas geográficas, tá bom? Então, o que a gente pode observar aqui? Nós temos aqui uma linha, né? Uma linha reta nesse ponto, tá? E aí a gente pode dizer que o H aqui é a altitude, tá bom? É a altitude, tá? Do ponto P ao ponto P, tá? E aí nós temos também uma altitude geométrica, né? Que é isso aqui, ó. Ponto H, que é o ponto P ao P', tá ok? E a gente tem isso aqui como normal entre eles, tá ok? Aqui nós temos o ângulo, como eu falei para vocês, que é conhecido como a latitude geodésica, e a longitude astronômica, que é essa região aqui, tá? Isso aqui tudo é medido em graus, tá ok? Podemos passar até aí, espero que tenham entendido. Vamos lá. Modelo elipsoidal, aqui, ó, pessoal, olha só, modelo elipsoidal entre os elipsoides mais utilizados para a representação da superfície terrestre estão os de Bessel, que foi feito em 1841, tá ok? Temos o Clark, tá? Em 1858. Temos Hellman, tá? Em 1907. Temos o modelo de Rayford, tá ok? Em 1909. E o Internacional, 67, tá? Em 1967, tá ok? No Brasil, as cartas produzidas nesse país de 1924 até meados da década de 80, eles utilizaram como referência os parâmetros de Rayford. Esse carinha aqui, ó, 1909, tá? Foram os parâmetros deles que foram utilizados. Aí, a partir desta época, década de 80, lá, as cartas produzidas já passaram a adotar como sistema de referência os parâmetros, tá? Os parâmetros definidos pelo Geodetic Reference Systems, tá? Que é mais conhecido também, pode ser conhecido também como GRS 67, tá? Mais conhecido como Internacional 67, ou, né, bem conhecido, e que vocês também um dia vão aplicar, quando alguém estiver aqui trabalhando com geoprocessamento, tá? Vocês talvez possam precisar usar, tá? Esse parâmetro aí de referência, tá?
que é o SAD 69, tá? Lá sempre vai aparecer como SAD 69 ou SIRGAS 2000, tá? Sempre vai aparecer assim. Vamos lá. Modelo elipsoidal. Esse aqui é o dado geodésico horizontal, tá ok? Ainda falando sobre esse modelo, a forma e o tamanho de um elipsóide, bem como a sua posição relativa ao geóide, ela define um sistema geodésico, também designado por datum geodésico original, ok? No Brasil, o Sistema Geodésico Brasileiro, SIGA 2000, é o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000, adota o elipsóide de revolução GRS80. Observem lá que o SAD 69 é o GRS 67, tá? Pode aparecer, não vão se confundir. Quando eu estiver falando GRS 67, eu estou falando de SAD 69. Quando eu estiver falando aqui de GRS 80, o que eu estou falando? Eu estou falando de SIRGAS 2000, tá ok? Porque varia um elipsóide para outro. Então, como eu já falei numa aula anterior, tá? Tem que ter muito cuidado, porque se você adotar um ponto usando como referência um determinado datum e em um outro momento você for adotar um outro ponto, localizar um outro ponto em qualquer parte da superfície terrestre, utilizando outro datum, o que vai acontecer, né? As informações vão ficar desincronizadas. E aí você pode gerar um problema muito sério, dependendo do empreendimento que você estiver fazendo, por exemplo, uma ponte, um edifício, enfim, tá ok? Vamos lá, tentando localizar algum ponto. E aí, o que a gente pode observar, tá? O que nós temos aqui? Temos semi-eixo maior e achatamento, tá? Vai ser representado dessa forma, tá ok? Então, o achatamento, tá? Ele é dado aqui pela essa fórmula, tá bom? Essa formulinha aqui. E nessa fórmula, existem alguns dados, né? O A, ele significa o semi-eixo maior da elipse, tá ok? Aí a diferença entre o semi-eixo maior da elipse, olha só, achatamento é igual a quê? A diferença entre o semi-eixo maior da elipse e o semi-eixo menor da elipse. Tudo isso aí dividido pelo quê? Pelo semi-eixo maior da elipse, tá ok? Aí a gente tem aqui, ó, essas representações, tá? A rotação em torno dela mesma, Terra, tá? Aqui nós temos ponto A, B e C, tá? Onde podem ser localizados, tudo bem? Aí nós temos um valor. Se caso você precisar usar esse valor, são esses valores aqui, tá ok? Ó, tanto para o semi-eixo maior como o valor para o achatamento, ok? Se em alguma questão você precisar utilizar essa fórmula, né, para encontrar o semi-eixo ou para encontrar o achatamento, utilizando um elipsoide de um datum geodésico horizontal, é esse daqui, tá? Que você vai usar, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente já está migrando, né? A gente já está falando, vai falar agora um pouco sobre esse modelo esférico, tá? E o que a gente pode dizer sobre ele, professor? Então, em diversas aplicações, a Terra ela pode ser considerada uma esfera, tudo bem? Em diversas aplicações, como é no caso da astronomia, tá bom? E aí, quando a gente fala de astronomia, a gente está falando de latitude astronômica e longitude astronômica, tá? Onde as latitudes, pessoal, aqui, ó, as latitudes, tá? É o eixo que corta, tá? Baseado na linha do Equador, tudo bem? Aqui, ó, latitude, tá bom? Olha só, elas variam de 0 a 90 graus ao norte e ao sul. Tudo que fica acima da linha do Equador é considerado como norte e abaixo da linha do Equador é considerado como sul. E as longitudes, tá? Ou seja, elas variam aqui de 0 a 180 graus, tá? Em dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste, também conhecido como hemisfério oriental, para que fica no leste, tá? E hemisfério ocidental, para o que fica no oeste, tá ok? Vamos lá, agora a gente vai conhecer aqui um pouco sobre os paralelos, né? O que a gente pode dizer sobre os paralelos é que eles são linhas circulares imaginárias, tá? Eles são traçados paralelamente ao Equador, para o norte ou para o sul, tá bom? Paralelamente, tá? Ao Equador, tá? Olha só, hemisfério, olha só, linhas circulares imaginárias traçadas paralelamente à linha principal, que é a linha do Equador, tá? Olha aí, ó, possui tamanhos diferentes também, tá bom?
E aí eles variam aqui, ó. Nesse esquema aqui, está variando de 20 em 20, 20, 20 até 90 graus, tá bom? Fique certo isso daí. Não esqueçam disso, tá? O Equador, os trópicos e os círculos polares são os paralelos mais importantes, pois são indicadores de temperatura no planeta, tá? Então, através desses círculos polares árticos aqui, onde ele serve de... Esse círculo aqui, ele serve de fator predominante, tá? Para o equilíbrio do clima na Terra. Temos o Trópico de Câncer e o Equador, tá? Temos aqui também, já para o hemisfério sul, nós já temos aqui o Trópico de Capricórnio, tá? E o Círculo Polar Antártico. Então, memorizem isso daí, tá bom? Caso eu peça em alguma atividade, uma prova, vocês já vão saber, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os meridianos, tá? Professor, o que viriam a ser esses meridianos? Os meridianos, eles são linhas semicirculares imaginárias que cortam perpendicularmente, tá? Os paralelos e vão de um polo ao outro, tá ok? Eles variam de 0 a 180 graus, como eu já falei agora há pouco, e dividem a Terra em hemisférios leste e oeste. Todos os meridianos eles têm a mesma medida, e por isso convencionou-se, depois de muita discussão, a escolha do meridiano zero. O marco zero, pessoal, que é o Greenwich, ou o GMT, tá? Ele poderia ser em qualquer meridiano do planeta. Cada meridiano ele possui um antimeridiano, ou seja, tem uma parte oposta. Você tem um meridiano aqui, eu tenho uma parte oposta aqui, tudo bem? E partindo desse princípio, né, que cada meridiano tem o seu antimeridiano, tá? Junto com ele forma uma determinada circunferência, como se eu juntasse um meridiano aqui e outro aqui, tá? Assim, ó, 2 meridianos, tá? Juntasse 2 meridianos assim, vou botar mais para cá, se eu juntasse 2 meridianos assim, aí quando juntasse o meridiano e o antimeridiano, eu formaria o quê? Uma circunferência, tá ok? O antimeridiano de Greenwich é chamado de LD, ou linha internacional da data, tá? Representado por 180 graus, tá ok? Então, o meridiano zero, esse meridiano zero aí, 0 grau, ele é marcado no Observatório de Greenwich, em Londres, tá? No leste de Londres. Fica aqui mais ou menos, tá vendo esse laboratório aqui? Tá partindo no meio dele, tá? Passa por ele até cortar o mundo inteiro, tá bom? Aqui uma vista mais de perto do laboratório de Londres, laboratório, né, onde passa a linha do meridiano de Greenwich, tá? Um observatório real, lá em Londres, tá bom? Aqui mais imagens, tá? Desse laboratório real, muito bacana, tá? Quem puder um dia visitar lá esse lugar, visite, é ótimo, tá? Super recomendo. Aqui a gente tem um esquema, né, mostrando um modelo esférico. A gente está mostrando aqui a cidade de Nova Orleans, tá? Nos Estados Unidos, tá? Na América do Norte, tudo bem? Aqui, ó, América do Norte, ok? A gente está no hemisfério, tá? Baseado no meridiano de Greenwich, nós estamos no hemisfério ocidental, tudo bem? Ou oeste, tá? E aí a gente pode ver, né, através desses pontos, observem só, tá? Observem só, se a gente for partir daqui, tá? Vamos falar de latitude. Isso aqui é uma coordenada geográfica, tá? Agora vamos desmembrar ela aqui para a gente poder entender. Vamos lá. Daqui, tá? Até esse ponto aqui, observe meu mouse, tá? Desse ponto zero até esse ponto aqui, o que que eu tenho aí, pessoal? Né? Vamos falar de latitude. Eu tenho 90 graus, certo? Desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, o que que eu tenho, pessoal? Eu tenho 100, né? 90 também. Aí, o que que acontece? Tá? Aqui ele está me dizendo que a minha latitude está a 30 graus norte, tá? Olha só, tá vendo aqui, ó? Olha só, se eu vim cortando aqui, o que que ele diz para mim? Olha aqui embaixo, daqui para cá, esse ponto aqui, ó, é o mesmo, olha só, daqui para cá, tá? Então, o que que acontece? Daqui para cá, eu tenho a minha latitude, aonde que ela está? Ao norte. Por quê? Porque ela está acima da linha do Equador, acima dessa linha principal aqui, ó, linha do Equador, tudo bem? Tá conseguindo me compreender aí, pessoal? Qualquer dúvida, só me procurar, tá? Pode deixar sua dúvida aí, tá? Aí embaixo aí, tá bom? Então,
o que que acontece? Né? Nós sabemos que está localizado a 30 graus ao norte da linha do Equador, tudo bem? Então, nós já sabemos onde está a nossa latitude. Quando a gente vai falar de longitude, tá? Desmembrando aqui o ponto onde fica localizado Nova Orleans, a gente está localizando ele a 90 graus, tá? A o quê, professor? Ao oeste, tá? Do qual meridiano, professor? A oeste do meridiano de Greenwich, tá? A minha referência agora, ela mudou. Ela não é mais a linha do Equador. A minha referência, ela só vai servir... A minha referência de linha do Equador, ela só vai servir quando eu estiver falando de latitude. Quando eu estiver falando de longitude, tá? Eu vou me referir ao quê? Ao meridiano de Greenwich, tá? Longitude, tá? Vou falar de quê? De longitude, tá? Meridiano de Greenwich. Então, ele fica a 90 graus, tá? O ponto, tá? Olha aqui, ó, observem aqui, ó, 90 graus. Fica a 90 graus, estão observando aqui, ó? 90 graus, o 90 bem aqui, tá bom? Fica a 90 graus, tá? Ao quê? Ao oeste, tá? Porque tem um W aqui, professor, não estou entendendo, por causa que está em inglês isso aqui, tá? Então, oeste em inglês é west, tá? Então, por isso que tem um W aqui. Então, vamos logo se acostumando. E aí, definimos o nosso ponto, né, de coordenada geográfica, tá ok? Ou coordenada geodésica, como você achar melhor falar, tá bom? E aí, vamos continuando. Aqui a gente vai brincar um pouquinho, tá? Eu quero que vocês descubram aí esse ponto aqui para mim, tá bom? Aonde que está o ponto, tá? Esse ponto que está medindo essa coordenada geográfica aqui, ó. Vamos lá. 60 graus norte, né? Eu vou procurar 60 graus ao norte, acima da linha do Equador. Ah, então é essa aqui, tá? Isso aqui, ó, essa primeira aqui está falando de latitude ou longitude? É latitude. Então, 60 graus bem aqui. Aí eu já corto. Opa, o único ponto que eu tenho aqui é esse, né? Eu já estou percebendo que eu acho que eu já vou encontrar. Vamos lá. Vamos ver qual é a outra informação. Outra informação me diz que eu tenho 100 graus ao quê? Ao leste, tá? No hemisfério, com base no meridiano de Greenwich, tá? No hemisfério que 100 graus, olha. 100 graus está bem aqui, pessoal, ó, no hemisfério norte, não é verdade? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Bem aqui, né, pessoal? Então, eu sei que esse ponto aqui, ó, ele está localizado, tá? Essas coordenadas, tem vários pontos aqui, tá? Mas eu sei, através dessa informação aqui, que essa coordenada está localizada aqui, tá? Viram como vocês conseguiram entender? Viram como vocês conseguiram visualizar aí esse exemplo aí, tá? Então, eu acho que a partir de agora vocês estão aptos, né, para localizar uma determinada coordenada geográfica ou geodésica no globo terrestre, tudo bem? Vamos continuar. Aqui a gente tem um modelo digital de elevação, tá? E aí ele está mostrando aqui o terreno, o geóide e o elipsoide. Vocês observem aqui, ó, que o elipsoide ele vem mesmo, tá? Ele soma a camada, né, juntamente com a camada que fica sob os oceanos, tá? Enquanto que o geóide não, é uma camada mais superficial, tá? Ele fica toda a camada da crosta terrestre ali, da litosfera, na verdade, ali com a superfície dos mares, tá bom? Ele já engloba tudo isso. E esse aqui é o nosso terreno, tá? A parte mais superficial da Terra. Aqui nós temos alguns modelos de superfície de referência, no caso aqui, forma da Terra, o geóide, né, que você já sabe, e o elipsoide, tá? Utilizado para fazer os cálculos numéricos, quando necessário. E aqui nós temos o último plano, que é o modelo plano, tá? Considera-se a porção da Terra em estudo como sendo plana. É a simplificação utilizada pela topografia. Esta aproximação ela é válida dentro dos certos limites e facilita bastante os cálculos. Tudo bem, pessoal? Então, os cálculos topográficos, mais utilizado para isso, tá? Face aos erros decorrentes destas simplificações, este plano tem muitas dimensões limitadas. Então, ele é usado em alguns casos apenas, tá? Vocês observem aqui, né, que essa projeção, desse plano de projeção, ele está mostrando aqui os 3 eixos, tá? Tridimensional,
o eixo X, Y e Z, tá? X, Y e Z, tá, pessoal? Aqui, ó. X, Y e Z, tá? X, Y e Z, tá? Então, ele está representado, se a gente vê dois ângulos aqui, esses mesmos dois ângulos são ângulos de 90 graus, tá bom? Então, é isso, tá? Eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Se complementa com a outra aula que eu passei na semana passada. E aí vocês observem, tá? Observem e analisem, tá? Uma faz parte da outra, tá? Eu vou passar uma atividade lá no grupo para vocês. Eu espero que vocês possam fazer baseado nesse material, tá? E qualquer dúvida, é só me comunicar, tá? Meu forte abraço, tá? Para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, tudo bem? Tchau!